as drogas, elas trazem um impacto fisiológico no cérebro? Muito. Intensamente. Você sabe de algumas assim? Sim. Fala das principais. Eu vou usar maconha só como exemplo, mas é muito e aí, traduzindo, parecido o que é, com as outras drogas. O que é impacto fisiológico? É tipo assim, ela não é só a psique, não é só, vou ficar viajandão, ou vou me sentir legalize, vou dormir melhor. Não, o que ela causa na célula? O que ela causa na matéria, né? Né? Perfeito. Só para explicar pro pessoal o que é o fisiológico. Até os 21 anos, Ricardo, nosso cérebro tá em formação. Putz. Tá. Tem alguns estudos que falam assim, até 25 anos, mas assim, de forma mais intensa até 21 anos, tá? Tem uma formação cerebral. Eu acho que eu devo estar até hoje. Mas vamos lá. O que acontece? Se você usa a maconha, vou usar a maconha, mas vai servir para as outras drogas. Antes, nesse período, até 21 anos, você vai alterar a formação cerebral. Como assim? A gente tem alguns fatores. Então, a gente tem primeiro a formação neural. Então, a gente tem neurônios se formando, sinapses sendo formadas nesse cérebro. Num segundo momento, no final da adolescência, a gente tem o que a gente chama de poda neuronal. O que é a poda neuronal? É quando o nosso cérebro começa a ficar mais especializado, mais rico. Então, ele diminui sinapse e começa a ter uma formação mais especializada do seu cérebro. Que ele vai conseguir fazer o contato mais fino, essa coisa mais bonita que a gente tem do conhecimento e tudo mais. Se você interfere ou na formação, que é a neurogênese, por exemplo, ou nessa poda, você está interferindo na formação desse cérebro. O que isso pode causar? Por exemplo, uma diminuição de QI. Você vai ter... Isso sem considerar, igual você falou, doenças e tudo mais que podem vir doenças mentais. Então, você tem estudos falando em pelo menos 10 pontos de QI. De queda. Caramba. Pós uso da maconha. Tá? Da maconha especificamente. Da maconha. Então, ou seja, a molecada começou a usar lá com 15, 16, 17, vai interferir na morfologia. Vai. Ou seja, vai interferir na parte da matéria do cérebro. Sim. A matéria cerebral vai sofrer dano. Vai, e assim, esse é o ponto. A gente vai ter uma alteração em sinapse. Que aí vem um outro ponto. O que acontece na maconha? Vou dar um exemplo básico, assim, que eu acho que você já deve ter ouvido, que é assim, imagina lugares distantes, onde era muito comum primo e primo casar, esse tipo de coisa. Tá. Né? Que tinha questão familiar. E você já deve ter ouvido falar que, nossa, quantas crianças que nasceram com problema, com deficiências, das mais variadas por causa disso. Por que isso acontece? Porque a gente tem genes no nosso corpo, e genes que ficam dormindo, e genes que estão acordados, Ricardo. Se eu tenho um gene bom, forte, eu estou casado, vou ter um filho. Meu gene é bom, o da minha esposa é um gene ruim. Juntou, meu filho vai expressar o gene bom, não vai ter o gene ruim. E aí a vida dele vai ser normal e vai seguir. Porque eu dei o exemplo do primo. Família parecida, a chance do meu gene ser parecido com o da minha prima é maior. Então meu gene com defeito, outro gene com defeito, eu vou expressar essa falha genética. Ou seja, é o tal do Mendel, né? As ervilhas. Isso, para resumir de uma forma... Não, entendi, porque assim, se você tiver, como às vezes a falha ela é recessiva, ela precisa de dois pares que vão pegar para dar o probleminha. Se eu tiver um dominante, então, se eu for o gene bom e esse aqui for o gene ruim, o bom vai prevalecer. Agora, se eu tenho ruim, juntou, vai dar ruim. Isso, agora para chegar até a maconha, que é o que interessa. A maconha tem uma capacidade de fazer uma alteração epigenética. O que é uma alteração epigenética? Para traduzir de uma forma bem simples. Ela consegue mexer nesse gene e transformar em vários genes, na verdade, e modificar esse gene. Putz. Acordando genes sonolentos. Então aquele gene que não ia fazer mal pra ninguém, que tava lá. Você nunca ia abrir um quadro psiquiátrico, porque ele tava dormindo. A maconha vai lá, faz esse processo nesse gene, acorda esse gene e abre o quadro. Deu pra entender agora a lógica por trás disso? Então, não é que ela não faz mal pra ninguém. Faz. E aí é uma roleta russa. É isso. Então assim, você tem esse gene? Cara, não sei. Você conhece seu tataravô? Você sabe se seu tataravô tinha problema de esquizofrenia, por exemplo? Tal?
Você não sabe as gerações antigas. Pode ser que esse gene tava guardadinho, dormindo lá. De forma recessiva. Há 10 gerações. Sim. Tava lá, dormindo. Aí você foi lá e acordou ele. Acordou esse gene. E aí você abriu o quadro. Então, óbvio, meu pai tem esquizofrenia. Aí se você for usar, você, com todo respeito, você é um idiota. Né? Porque você já sabe que você tem o gene. O gene tá lá. Tá lá. Então, assim, você já sabe que você tem esse gene e tá usando a maconha porque você vai acordar mesmo. A chance de você abrir um quadro psiquiátrico é muito importante. Agora, você não tem uma certeza que seu tataravô não tinha esse gene. Então, E tá dormindo de forma recessiva ali. Exato. Eita! E isso serve para todas as drogas. Isso. Ou seja, a gente tá falando da maconha, mas serve para todas as drogas que ela pode potencializar. Como você mesmo disse, o santo daime acaba às vezes abrindo um quadro em pessoas que talvez pudesse passar a vida inteira, como disse essa mãe. Acho que inclusive, se você quiser mandar perguntas, né? Inclusive pelo superchat, né, Rian? A gente no final. Você tá avisando o pessoal? Ó, quem fizer perguntas pelo superchat, né? O superchat, no final a gente vai escolher as melhores ali pro Dr. Sadi responder. Então pode mandar perguntas pelo superchat que a gente vai responder no final. Estamos ao vivo, viu? Tem gente que acha que será que é gravado? Não, é ao vivo mesmo. Agora são, ó lá, 11h24. Repita, 11h24. E aí a pessoa vai correr lá, deixa eu ver se é 11h24. E aí tem outros transtornos. A gente falou de esquizofrenia, mas ela pode potencializar transtorno de personalidade, ou sei lá, um borderline, um bipolar. Quais estudos que tem sobre isso aí? Tem vários estudos sobre as diferentes patologias aí. Isso. Sobre a esquizofrenia, o que a gente sabe? Tem um estudo muito legal, que é um estudo na Dinamarca, onde eles pegaram a população da Dinamarca. Um país menor, eles conseguiram ter esse acompanhamento e pegar pessoas que usavam e pessoas que não usavam maconha e ver essa porcentagem de casos que vão abrir quadro esquizofrênico ou não vão. Porque como é pequeno, genética parecida, dá para você fazer esse controle de grupo padrão, o controle e o grupo experimental. Exato. E mesmo sendo pequeno, a gente tá falando de, acho que, se eu não me engano, de 8 milhões. Sim. Então, assim, não é 5 pessoas de pessoas. Por isso que aumentou. E teve um aumento de 8 vezes. 8? 8 vezes de casos de esquizofrenia no grupo com maconha. Cara. Então, assim, a gente não tá falando de uma besteira, né? Não estamos falando de novo, não é achismo, é estudo. E você sabe que tem, às vezes, as pessoas, 8 vezes é multiplicar por 8. Ou seja, se num grupo tem 100, no outro vai ter 800. Isso. Então, imagina, se no grupo normal abriu o quadro de 100 esquizofrênicos, no outro grupo que sabidamente usa droga, em vez de ter 100, tem 800. Vezes 8. De 100 passou para 800. Isso é 8 vezes. É multiplicar por 8. É isso. Então, assim, não é pouca coisa, Ricardo. É muita coisa, né? Não, às vezes os estudos falam assim, olha, aumentou em 30%, né? Aumentou em 40%, que não chega a 1. É né? isso. Esse não, nós estamos falando de 8 vezes. 8 vezes. Então, assim, na esquizofrenia, isso está muito bem estabelecido, a relação entre o uso da maconha com o quadro, a possibilidade de abrir o quadro esquizofrênico. Isso já é vamos dizer assim, não tem como negar isso. Muitos estudos nessa área, ponto. Sobre transtorno bipolar, a gente também sabe sobre esse gatilho que pode ser a maconha para abrir o quadro, e o que a gente também sabe é que um paciente bipolar tomando medicação bonitinho e tal, e que usa maconha, ele tem uma chance muito maior de desestabilizar o quadro e ter um surto psicótico do que quem não usa. Eu não vou lembrar exatamente o percentual, mas também é uma coisa, se não me engano, era 30% de chance de abrir o quadro e desestabilizar, tá? Então a gente tá falando, de novo, mesmo de um paciente que está tomando medicação, está controlado, tomando medicação, usa a maconha, desestabiliza. É como se fosse como fala, que você puxa de um lado e do outro lá, aquela corda lá, é de um lado o remédio para te proteger e do outro a maconha para te desestabilizar, tá? Então, também tem uma relação direta com o transtorno bipolar. Com depressão, também tem estudos mostrando que a maconha, a longo prazo, leva a uma maior chance de quadro depressivo. Existe um outro estudo muito interessante que pegaram adolescentes até 18 anos,
e separaram esse grupo entre adolescentes que usavam maconha e adolescentes que não usavam maconha. E depois foram reavaliá-los com 28 anos, ou seja, 10 anos depois, para ver. E nesse grupo que usava maconha... Do maconheiro? Não. Nesse grupo dos maconheiros... Você teve um aumento do número de pessoas com depressão, aumento de pessoas com ideação suicida e de suicídio. Caramba, bicho. Então, de novo. Esse do grupo que era só de adolescentes. Só de adolescentes. Você pegou eles até os 18 anos. Sem qualquer tipo de diagnóstico de algum tipo de transtorno, de doença mental. Nada. Simplesmente começou a usar... Até 18 anos. Então pegaram adolescentes que usaram até 18 anos maconha. E aí falaram assim, agora a gente só vai voltar a vê-los daqui a 10 anos. Com 28 anos. E aí foram fazer essa análise. Então... Teve muito mais quadro de depressão, muito mais de ideação suicida e de suicídio. Tá. Sabe por que eu, assim, achismo meu, mas pelo que a gente vê, o efeito da droga, porque ela te coloca numa realidade paralela. Saca? Sim. Então, aquilo que a molecadinha acredita que vai ser legal, estou vivendo uma realidade paralela, na hora que ela percebe que aquele barato, que aquela alegria, ou que aquela euforia, que aquele pertencimento não é real de fato, porque daí a vida começa a cobrar, você precisa trabalhar, você precisa se sustentar, você precisa cumprir horários, você precisa se inserir na sociedade. Você percebe que a tua realidade, você não foi preparado para ela enquanto jovem. Você está entendendo? Sim. Você está entendendo o problema psicológico aí? Sim. Porque se eu não fujo da realidade com as drogas, eu vou ter a frustração, eu vou ter o pódio, eu vou ganhar, eu vou conquistar uma menininha, eu vou ser preterido, eu vou ser preferido, eu vou conseguir produzir. Vida real. Aí ele vai indo, tá, a vida é assim. A vida como ela é. Agora, se eu fujo dela, e cada vez fugindo mais, a chance de eu deparar com a vida real e não aguentar, e aí vai o quê? Depressão, pensamentos suicidas e tudo mais. Tem uma lógica nervosa aí. Sim. É normal as pessoas procurarem a droga como essa rota de fuga, né, Ricardo? Assim, eu converso diariamente, mesmo no consultório tem um número bem considerável de pacientes com dependentes químicos, e normalmente é isso, é a questão do eu tô com um problema em casa, eu tenho um problema com meu pai, com a minha mãe, e aí vem essa questão do quando eu uso, não tem nada. Eu sinto esse superpoder. E é uma coisa que eu sempre falo para todos os pacientes, Ricardo. Se a droga fosse ruim quando você usa, ninguém usava. Eu tenho pacientes que falam pra mim que eu usei maconha e tive crise de pânico. Nunca mais usei. Óbvio. Você passou mal? É evidente. Quem vai usar de novo? Quem sentiu algo positivo com a maconha. Então, assim, não adianta a gente vender a ideia de que, nossa, você vai usar maconha e vai passar mal. Ou a cocaína, e vai passar ou mal. Seja lá o que for, o não, LSD. Ela vai causar um efeito... O Daime mesmo. O Daime. Então, assim... Então vai ter algum efeito positivo para algumas pessoas. E o problema não é esse. O problema são as consequências que você mesmo comentou, fisiológicas para o nosso corpo, para o nosso cérebro em especial, e os riscos, né? Dependência, um outro absurdo, né? Acho que, não sei se já posso falar sobre isso. Um absurdo que eu escuto a maconha não causa dependência. Eu não sei qual o mundo que as pessoas vivem. Assim, no meu consultório eu atendo semanalmente pacientes dependentes de maconha, né? Paciente que usa, que não consegue passar um dia sem usar. Então, essa história de que a maconha não vicia, não existe. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.